Palpite Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 30 de setembro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Em tempos de Rock in Rio, hoje no Palco Mundo do My News, tem show de Mara Luque, a Beyoncé da economia, Carlos Andreasa, Bruce Springsteen da opinião, Pedro Doria, David Bowie da informação e completando o governador do Pará, Helder Barbalho, a quem eu não atribuí nenhuma comparação musical ainda, porque estou o conhecendo hoje. Muito prazer, governador, obrigado pela presença. Obrigado. Hoje vamos falar do futuro da Lava Jato. O processo de impeachment de Donald Trump, como é que isso afeta Bolsonaro, que declarou recentemente seu amor pelo presidente americano? Você deixaria o Facebook entrar na sua mente? E a situação da Amazônia e do estado onde há mais desmatamentos, cujo governador está aqui hoje? E a tecnologia que Mara Luque estava esperando, o Tinder só para esquerdistas. Se você é de esquerda, de direita ou isentão, não importa, o My News é para todos. Inscreva-se, comente, curta e assiste o Segunda Chamada que está só começando. Em sua 7ª temporada, a série Lava Jato passa por uma reviravolta. O julgamento ainda não terminou, mas a maioria dos ministros do STF já votou a favor da tese, que pode levar à anulação de sentenças em casos da operação. Segundo essa tese, os delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados. Casos em que o contrário aconteceu podem perder a validade. O tamanho do baque vai depender da modulação do julgamento. Pedro Doria, falando português, o que significa essa modulação do julgamento? Primeiro, a gente não tem certeza se vai haver uma modulação, né? Dos 11 ministros do Supremo, 8 precisam votar a favor para que aconteça uma modulação. E a modulação, em essência, é estabelecer um critério geral. Ou seja, todos os casos nos quais essa questão jurídica aconteceu, ou seja, os delatores apresentaram suas alegações finais junto com aqueles que estavam apenas se defendendo, com os réus. Nesses momentos, em que casos você vai considerar nulo o julgamento e em que casos você não considerar nulo? O ministro Barroso, por exemplo, a proposta dele é que só valha a nova regra daqui para frente. O presidente do Supremo, o ministro Toffoli, sugere que os julgamentos só voltem para a última instância. O trecho final do julgamento você não precisaria refazer todos os julgamentos. Alguns alegam, olha, só quando as defesas provarem que foram prejudicadas é que o julgamento poderia ser anulado. No fim das contas, você tem essa briga aí, e o que está em risco, em essência, ou dependendo de como você veja o que pode vir a acontecer, é boa parte dos processados, julgados e condenados pela Lava Jato terem seus julgamentos anulados. Agora, 8 de 11 é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas... Mais dessa configuração atual do STF? Mas eles vão entrar combinados, né? Eu acho difícil que esse julgamento no Supremo chegue sem eles já terem algum tipo de prévia combinação. Mas você acha que é possível realmente pensar numa anulação de... Alguns julgamentos vão ser anulados, sim. Alguns julgamentos, não sei se o julgamento inteiro, se vão voltar à fase final. Agora, voltar à fase final da primeira instância, né? Vai ser... Agora... A grande questão, no fim das contas, o que pode mexer com a impressão que eu tenho e o que eu tenho ouvido de alguns especialistas, de nenhum ministro do Supremo, mas de gente próxima deles, é que eles vão empregar uma modulação que não toque no Lula. Por quê? Porque o receio é de que, tocando no Lula, você traga toda a população de camisa verde e amarela de volta para as ruas, indignada. E isso o STF não quer fazer. E, além do mais, como Lula já está sendo encaminhado para uma prisão domiciliar, né, que ele poderia trabalhar e voltar para casa só no final do dia, então o aspecto do Lula já estaria sendo resolvido por aí. Gente, a gente vai ter que esperar. O Brasil está sob espera. Pedro. Agora, Andreasa, no caso do Lula, vou deixar você falar, mas se puder emendar com esse assunto, melhor. No caso do Lula, tem essa história dele querer, dos advogados pedirem a prisão domiciliar, que ele voltaria para casa de tornozeleira e tal, mas ele está resistindo a essa ideia ainda. Você acha possível que ele prefira ficar lá
até pela simbologia disso, até alguma coisa mais... Eu acho que ele politicamente, ele sempre orientou esse processo dessa maneira, ele politicamente preferiria. Mas não cabe a ele essa decisão. Aliás, tem até uma discussão jurídica em curso a esse respeito. Me parece que essa é uma decisão, um ato exclusivo judiciário, a execução do avanço do regime. Ele tem direito, ponto final. Ele cumpriu um sexto de pena, não é uma coisa formulada para beneficiá-lo. E também, tampouco os procuradores da Lava Jato, que fizeram uma carta conjunta pedindo o avanço do regime, têm essa prerrogativa. Não importa, não depende deles esse movimento. A decisão é do juiz. Mas eu queria voltar, Tabet, para fazer um complemento sobre essa votação do Supremo, a que o Pedro fez referência. Como se tratou de um habeas corpus, o julgamento que se iniciou na semana passada e acaba nessa quarta, o decidido ali não tem efeito vinculante. Ele não obriga a cadeia do judiciário. Ele é uma espécie de repercussão geral, ele serve de referência, de balizas. Cada juiz, cada tribunal pode tomar a sua decisão à revelia daquilo que o Supremo decidir. E aí, eu pessoalmente, já falei sobre isso, eu acho que a decisão é correta. Eu acho que o réu delatado deve ter a última palavra, deve falar depois do réu delator, por várias circunstâncias. Acho que o réu delator é alguém que se associou à acusação, ele é uma espécie de acusador. Acho que isso é correto. O ponto é como o Supremo encaminha essa discussão. Isso serve também para o Lula, que é a fulanização do debate, né? Quer dizer, veja, o ministro Gilmar Mendes defendeu a tese vencedora, não com argumento técnico-jurídico, porque o debate é consistente, o debate é bom, mas não, dizendo assim, nós juízes temos que honrar as nossas próprias calças contra os excessos da Lava Jato. É dessa maneira que um juiz da Suprema Corte orienta seu voto? E, de outro lado, o ministro Barroso fazendo uma espécie de... claramente se posicionando como se o voto com ele é o da defesa da luta anticorrupção. E quem não formar com ele estará dando um golpe na Lava Jato. É assim que a gente se orienta? É tudo fulanizado? Ou não caberia ao Supremo tirar esse debate do fulano e levar para uma discussão técnica mais ampla? Porque enquanto a gente ficar nesse território, tudo vai ser em função do Lula, tudo vai ser em função do Sérgio Cabral, tudo em função do Michel Temer, tudo em função do Eduardo Cunha, do Moro, quer dizer, e no caso do Lula, da progressão de pena, da progressão de regime, não tem progressão de pena no Brasil, é uma questão técnica, objetiva, não tem a ver com Lula, não é algo que está se fazendo em deferência a ele, né? Então fica a turma da Lava Jato acusando a defesa do Lula de não querer o avanço do regime para defender uma posição política. E o Lula dizendo que os procuradores estão pedindo essa posição de modo a enfraquecer o pleito da defesa pela anulação da condenação dada pelo Sérgio Moro. Então, a gente vai ficar preso nesse ciclo para sempre, a gente não vai avançar. E vira uma coisa que a gente cai naquele erro de origem que a Vaza Jato colocou, que é você usar o MP usando, o juiz ajudando o MP, e aí, então, tira todo o contexto técnico e jurídico para você começar a colocar posições muito... Eu concordo inteiramente com ambos, mas eu só faria o seguinte comentário. A gente só está brincando que a gente está falando de um julgamento que é plenamente jurídico, né? Desde o início, esse processo é político, inclusive no Supremo. E o único motivo pelo qual essas decisões do Supremo, porque isso é uma tecnicalidade, isso não é uma coisa que estava escrito na lei, é claro que tem argumentos extremamente sólidos para defender a decisão do Supremo, até do ponto de vista da justiça, filosóficos, tudo mais, porém, o único motivo pelo qual essas decisões estão saindo agora é que, de alguma forma, o acordão do Zuccar aconteceu no governo Bolsonaro. E ali, naquele momento em que Bolsonaro e Toffoli se entendem para esganar o COAF, para liberar o Flávio Bolsonaro, abre-se uma porta para que comece um ataque por parte do Congresso e por parte do Supremo à Lava Jato, que já vinha enfraquecida por conta dos seus próprios erros divulgados pelo Intercept. Mas, no fim das contas, a gente está falando de política o tempo todo. Isso não tem nada a ver com justiça. Eu queria concordar com o Andreasa, porque acho que esse processo todo, quando ele se faz fulanizar, ele se perde
efetivamente na essência da discussão. Eu acho que a Lava Jato é um patrimônio para o nosso país, algo de uma importância decisiva, e a história vai reportar um divisor de águas do Brasil contemporâneo antes da Lava Jato e pós-Lava Jato. Mas acho que ela acaba perdendo o seu valor quando é tratado como uma instituição à parte do Ministério Público, à parte do processo legal. Me preocupa profundamente quando você perde esta leitura fria do âmbito legal para atingir o clamor popular. Sim. Quem deve fazer política, quem deve ter leitura política, são aqueles que estão no campo político, ou qualquer cidadão que não deve estar imune a isto por ser parte do processo. E aí a lógica dos fins justificam os meios me parece algo muito preocupante. Bom, todo dia é dia de notícia doida no Brasil da nova era. A notícia doida da semana veio do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse que chegou a ir ao STF armado para matar o ministro Gilmar Mendes e depois se matar. Depois da revelação, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa e no escritório do Janot. Pedro, 2 anos depois do ocorrido, essa ação contra o Janot não é um pouco exagerada? Ou você achou, ok, tem mais aquilo lá mesmo? Eu não tenho o que achar, né? Eu não sou advogado. Agora, o que boa parte dos analistas estão dizendo é que a ação do Supremo foi ilegal. Foi? Ilegal. Ilegal. Foi francamente ilegal. Já é dentro daquele inquérito aberto pelo Toffoli, que é flagrantemente ilegal, né? Que é o Supremo abrindo um inquérito para investigar supostas notícias falsas contra seus membros, né? E aí começa a entrar tudo, qualquer coisa. Censura a Cruzoé, agora busca e apreensão na casa do Janot. O Janot cometeu um crime de desejo? Agora, a gente tem que discutir essa maluquice do Janot, né? Não, isso é outra questão. Pois é. Do ponto de vista técnico-jurídico, é ilegal o que o Supremo fez dentro de um inquérito ilegal, tudo mais. É ilegal, Pedro, só um acréscimo, é ilegal, eu concordo com você totalmente, mas tem uma alegação com base na Lei de Segurança Nacional de que ele teria estimulado violência contra uma autoridade. E ele teria caído nisso aí. É uma barbaridade completa, porque por esse motivo deveria todo mundo no Brasil praticamente ter uma busca e apreensão em casa, porque o espírito do tempo é esse, está todo mundo... Inclusive o presidente. Exatamente. Então, é óbvio que é ilegal. Aliás, esse inquérito do Toffoli, na origem não tem como dar certo, ele é totalmente viciado, ele é sigiloso, ele foi aberto de ofício, ele não tem fato determinado, não tem objeto investigado, cabe tudo ali dentro. É o Supremo criando de ofício um instrumento de investigação e de intimidação contra todo mundo, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a origem disso aí é uma barbaridade, essa busca e apreensão é ilegal. Agora, aí, quando a gente entra no Janot, é esse grande mistério da semana, né? Porque o Janot cometeu suicídio figurado. A coisa que ele fala, que ele chegou a ir armado ao Supremo para matar o ministro, o ministro Gilmar Mendes, e depois cometer suicídio, o Janot cometeu suicídio. Ele acabou. Quem que vai contratar ele como advogado agora? Quem que vai levá-lo a sério? Ele reescreveu toda a história da Lava Jato em que ele estava como PGR, porque ele se apresenta, de repente, ao Brasil como um homem completamente desequilibrado. Isso ao mesmo tempo, me ocorre que é um pouco metafórico da situação que a gente está no Brasil hoje em dia, né? Concordo com você. Que é essa situação de desalento. De morte. De tá dando tudo errado, né? Legal, é o seguinte, o sujeito é procurador aposentado, ele tem uma bela aposentadoria. Né? Então, e outra coisa... Já tem gente na PGR tentando tirar dele por causa disso. Mas acho muito que não vai dar certo. Acho muito difícil formalmente. Então, é óbvio que o sujeito fez um cálculo aí. E outra coisa,
Tá lançando um livro. Andreasa, eu ia te Essa perguntar foi- isso. Agora o Andreasa entrou no... Essa Mas foi... eu ia te perguntar isso. Essa foi a jogada. Essa mesmo? Eu não sei, não sou o editor dele. Se eu fosse, não daria, respeitando o editor dele, que é excelente, não daria essa recomendação. E acho que não veio do editor. Foi uma iniciativa do... Parece que pegou Mas se todo tá mundo de no surpresa. livro, Rodrigo Mas Janot. não tá- então não... Parece que não... Eu não li, né? Parece, Também pelo não. que eu Não está no entendi, livro. é que não está no livro com esse grau de detalhamento. Para mim, uma jogada clara, aliás, típica do Janot. O Janot sempre foi isso. Né? É muito mais grave do que essa declaração é o modo como ele se comportou como Procurador-Geral da República, disparando flechas a esmo, não disparando em outras ocasiões. Nessa entrevista tem um fato muito mais grave. Ele confessa a prevaricação. Ele disse que teve uma reunião com o Michel Temer, É verdade. de uma presidente da República ainda. Não é em uma que confissão de prevaricação, ele está fazendo uma declaração de que pediram para ele prevaricar. Não. Quer dizer, vamos lá. Ele está numa reunião com o Você não está vice-presidente se referindo à questão do Eduardo com Cunha? o vice-presidente da República. Isso. O vice-presidente, a Dilma era presidente. O vice-presidente da República pede para que ele não investigue o Cunha. Isso. Ele sai de lá bravo, furioso, xinga, mas o que ele fez formalmente? Tinha testemunha, o Zé Eduardo Cardoso. Qual foi a ação concreta do Procurador-Geral da República, naquele caso, contra o vice-presidente da República? Nada. Prevaricou. Ele tinha uma informação muito clara. Pediram para ele prevaricar, ele não reagiu formalmente, portanto, prevaricou. A não reação dele... Claro, é uma- ele tinha... Isso é o Janot típico. A Dilma sofre o impeachment, aí surge um novo Janot, que é o oportunista, né? Um novo Janot que opera contra os seus inimigos e a favor da própria categoria. Dinamitou a reforma da Previdência de 2017, por exemplo, com aquelas duas denúncias contra o Temer, ineptas, com base na delação premiada dos irmãos Batista, que é uma delação criminosa, que está suspensa, não teve fim até agora, ninguém sabe... Aliás, onde é que está o Marcelo Miller? O parceiro dele, braço direito, que era dublê de procurador e advogado da JBS. Não se fala mais sobre isso. E mais uma coisa, é inacreditável pensar que o chefe do Ministério Público, que era, portanto, o titular da ação penal, que tinha o poder de acusar, de denunciar, diante de uma ofensa contra si, diante de um ataque à honra, em vez de usar os instrumentos formais, tenha pensado ou formulado, ou ainda que por motivos ficcionais, a ideia de assassinar um ministro do Supremo. E esse sujeito, Rodrigo Janot, olha que coisa incrível. Ele foi líder, venceu a eleição da tal lista tríplice 2 vezes. Ele foi, essa cabeça, foi 2 vezes eleito pelos pares para dirigir o Ministério Público. Essa lista tríplice, que é o máximo e tal. Para mim, o que morre aqui é a tal da lista tríplice, que é desmoralizada absolutamente pela figura do Janot. Isso é muito louco. Realmente, essa notícia, ela é doida, porque você imagina, e se isso tivesse acontecido? Mas eu mais uma vez, vou concordar com o Andreasa. Eu Governador, acho que... tá concordando? Estamos Estou concordando muito. Mas eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de crer de que essa história é real. Eu também. Perfeito. Para mim, isso tudo... É uma falácia. Certo? É uma falácia para se reinserir, certo? Dentro de um processo de ostracismo e de vaidade que consome o Janot. Porque, sinceramente, certo? É muita coincidência. E lá no meu estado, a gente tem um ditado que jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente ou é mão de gente. É muita coincidência às vésperas de lançar um livro, certo? O Janot apresentar, perfeito, uma história cinematográfica. Só lamento que o desserviço que ela faz para a biografia do próprio e principalmente para a instituição Ministério Público Federal, ao momento, como disse o Andreasa, que esta figura, ela foi eleita e reconduzida como principal integrante da lista tríplice, demonstra claramente a que ponto e o nível de um cidadão que liderou
uma instituição da importância da envergadura no momento federal, num momento no absolutamente momento, sensível. Eu entendo o seu ponto de vista, eu só tendo a discordar. Eu acho que essa história tem alguma coisa de verdade, porque ela é muito ruim. Ruim no sentido, é ruim para ele. Porque quando você fala assim, eu tive vontade... Mas é ruim para ele, mas deixa eu lhe dizer, talvez ele imagine, como nós estamos num ambiente muito acirrado na sociedade, que este desejo seja de boa parte da sociedade. Eu concordo, mas o problema Muita gente aderiu. O problema Os memes que saíram, até os memes que hashtag, certo... vai lá e conclui o serviço de Janot. Mas, gente, o que acentua o desserviço. Mas uma coisa é você falar assim, eu tenho um ódio do Gilmar Mendes, minha vontade era entrar lá e fiar a porrada nele, dar um soco na cara dele, pegar meu pau e bater na mesa do Gilmar Mendes. Isso é uma coisa. Quando você fala que vai dar um tiro no cara e se matar, eu acho isso de uma fraqueza. Pra mim, me pareceu uma... Marte. E tem a mão de Deus, porque a história é uma novela best-seller. Assim, o sujeito entra no Supremo Tribunal Federal... Deus tirou dele... armado, uma questão importante. Entra-se armado no Supremo Tribunal Federal, se for verdade a história, né? O que eu imaginei, que quando todas as vezes que eu entrei no Supremo foi pela porta da frente, e ali a gente é obrigado... de metal ali. Ali você é obrigado a passar por um detetor de metal. Agora tem uma garagem subterrânea, né? Eu imagino que autoridades como o PGR talvez... Mas é um despautério absoluto. Não deveria haver essa prerrogativa. Então, isso tem que ser revisto, né? Porque você pode... É uma coisa para ser revista. Acabou a premissa de que alguém que exerce uma função dessa tem equilíbrio. O sujeito entra no Supremo Tribunal Federal armado com um ímpeto homicida contra o vilão. Porque, vejam, o Gilmar Mendes é o vilão togado, é associado à ideia de impunidade. Vou matá-lo e justiçá-lo, portanto, dentro do Supremo Tribunal Federal, e depois cometerei suicídio. E antes que esses atos pudessem acontecer, uma força suprema, a mão de Deus trava. É uma história, Tabet, é maravilhosa, um novelão maravilhoso. Eu acho vendedor. Eu discordando um pouco de vocês, o que eu argumentaria é o seguinte: eu acho que primeiro não importa se é verdade ou se é mentira. Porque, em sendo verdade ou sendo mentira, contar esse troço... A cabeça é a mesma. É de uma irresponsabilidade absurda. E eu acho até que pode sim... Acho bem provável que seja uma manobra de promoção do livro. Mas eu acho que a imagem dele para a história foi embora. Ele jogou... Foi embora. Isso tem um cálculo aí, o cálculo rápido, assim, o que eu posso te contar extraordinário que vai vender uns livros e aí, de repente, vende 40 mil, 100 mil livros, que ótimo, bacana, vai botar um dinheiro no bolso, não sei se precisa desse dinheiro, mas por que não? A história dele foi reescrita para sempre. A militância lavajatista de direita diz que isso foi um movimento calculado para que ele tivesse o celular e o computador entregues para a Polícia Federal, que isso seria fuçado lá dentro, que a partir daí eles achariam outros caminhos para outras investigações, inclusive sobre o próprio judiciário. Aí já é o delírio persecutório paranoide dessa direita maluca, um cidadão, se quiser, pode pegar o telefone e entregar para a Polícia Federal. Não precisa matar o presidente, não precisa matar o juiz do STF. Não precisa criar uma história como essa, ele pode fazer. Só que é o seguinte, a militância bolsonarista adorou a história, né? E revitalizou o Janot. O Janot voltou a... Porque o Janot, não nos esqueçamos, essa cabeça foi herói há pouco tempo, ele foi herói em 2017. Andreasa, eu que não estou entre as pessoas que não suportam o Janot, aliás, bem pelo contrário, eu acho que reaviva o Janot, mas não é para o lavajatismo, não. Reaviva é naquele bolsonarismo lavista. Entendeu? Que pode acabar a ministra da Justiça. Olha aí. Isso no momento que o governador João Dória ganhar um secretário de Justiça novo, Moro não tá muito bem, sei lá, radicaliza o discurso. Quem eu tenho aí? Janot, perfeito. Ministro da Justiça anda armado, justiceiro. Falando nesse tom um pouquinho acima, outra notícia louca: o governador do Rio, Wilson Witzel, quer que o Conselho de Segurança da ONU feche as nossas fronteiras com Colômbia, Paraguai e Bolívia, e que esses países sejam punidos para evitar a entrada de armas no Brasil. Helder, o que você achou dessa declaração do seu colega? Olha, eu respeito, obviamente, o governador do Rio. Eu, particularmente, penso de forma
a estratégia de segurança lá no Pará, nós temos montado uma estratégia diferente da estratégia que está sendo colocada em prática aqui no Rio de Janeiro. Lá nós partimos do princípio de que não se faz segurança sem polícia, mas não se faz segurança só com polícia. Você tem que ter a estratégia de segurança pública com o policiamento ostensivo, você tem que ter a estratégia de saturação do Estado para a transformação social dos ambientes que estão identificados como os pontos mais sensíveis de excedente do registro de violência. Então, e lá os resultados estão absolutamente dentro do que nós imaginávamos. Nós tínhamos uma redução, comparando os 8 primeiros meses de 2018 com os 8 primeiros meses de 2019, de 29% na queda de homicídio do Estado. Nós estamos há 10 dias sem nenhum homicídio, nenhum crime violento nos territórios que foram selecionados por nós e que estão recebendo o que nós chamamos de territórios pela pacificação. Então, se tá bom assim, eu vou me mudar para lá. Não, ainda não está bom. Mas, claramente, nós estamos numa curva descendente de registros. Mas, governador, o problema da fronteira existe. Existe. Quer dizer, o Pará não produz a droga, existe, não produz armamento. O que é fundamental, primeiro, nós temos que pensar de maneira mais ampla. A causa deste processo, ele envolve fundamentalmente o tráfico de drogas e tráfico de armas. A parte do tráfico de armas. E o sistema prisional? Vamos lá. Então, estes 2 pontos são pontos absolutamente estratégicos. E aí a Polícia Federal deve colaborar junto com o Exército no processo de monitoramento das nossas fronteiras. Lá, por exemplo, na Amazônia, nós temos rios que... O Solimões é a grande rota. O Rio Amazonas, o Rio Solimões são rios que, inevitavelmente, acabam sendo pontos bastante utilizados como fluxo migratório, seja de tráfico, seja de arma. O que eu quero reportar é de que este é um ponto fundamental, mas se nós não conseguirmos fazer a transformação social dos ambientes que hoje vivem uma guerra urbana, nós vamos ficar na lógica da trocação. E um dia vai morrer polícia, outro dia vai morrer bandido e todos os dias morrerão inocentes. Portanto, nós temos que cuidar da transformação social e asfixiar a criminalidade dentro das ações dos presídios. Desculpa, governador, para dar materialidade. A transformação social a que o senhor faz referência é o quê? O que é isso praticamente, objetivamente? O que nós estamos fazendo? Isso. Nós selecionamos as áreas mais violentas do Estado e ali nós estamos com saturação de Estado, com investimentos prioritários em educação, em saúde, em infraestrutura, em projetos de geração de renda para que se diminua o desemprego e isto faça com que as pessoas acabem sendo presa fácil para... Tem uma segunda opção de vida. Eu diria que nós estamos fazendo lá o que faltou aqui no Rio de Janeiro. Aqui a UPP foi extremamente importante, mas ficaram 7 anos só com UPP Polícia. E não foi possível a UPP Social. E quando a UPP Social não chega, a UPP Polícia tem prazo de validade. E acabou que com a falência do Estado, o Estado do Rio de Janeiro, não chegou a UPP Social. Como é que o Estado do Pará financia isso? Porque esse modelo ele exige recursos e crescendo progressivamente. Primeiro, o que nós estamos fazendo? Direcionando o orçamento próprio do Estado para ter foco dentro de uma estratégia muito prioritária de reversão dos números de segurança. E em segundo plano, nós já assinamos, por exemplo, com a companhia Vale, 104 milhões de reais em que a Vale está fazendo a execução da infraestrutura nestes bairros. Não é o governo, eu disse que nós não queríamos repasse de recurso privado, queria que eles executassem pela celeridade do processo. E agora estamos com uma companhia também de mineração que atua no Estado, agregando mais 60 milhões de reais para estes territórios. E isto tem demonstrado claramente a inversão dos números de violência no Estado. O senhor fez mudança no orçamento, no redirecionamento de recursos? Quais foram as áreas? De onde o senhor tirou dinheiro para alocar? Nós não fizemos mudança, nós aplicamos de maneira prioritária nestes territórios. Portanto, os investimentos com a iniciativa privada, isso? dos recursos próprios somado às ações
da iniciativa privada, tendo estes territórios áreas que estavam mais que são estatisticamente onde acontece o maior número de Pegou a mancha incidência. e... Exatamente, e aplicamos ali. Para você ter uma ideia, nós estamos há 10 dias nestes bairros da região metropolitana que representavam a maior parte dos crimes no estado, há 10 dias sem nenhum crime. Isso é Belém e Há arredores. 48 horas atrás, nós tivemos 0 homicídio no estado do Pará. Um estado que todo o dia tinham 13 a 14 assassinatos diariamente no estado. Então isso tem demonstrado claramente a mudança desta concepção. Agora, nós não podemos desprezar que nós estamos asfixiando a criminalidade e nós vamos empurrá-la para algum lugar. Só que ao momento que eu empurro para outro território, no mínimo eu desarticulo e tenho tempo para pensar nesta estratégia de preparar os ambientes que eventualmente essa migração possa acontecer. Quando você faz esse movimento, você não pode deflagrar rebeliões nos presídios? Você enfrentou uma rebelião? Nós tivemos um problema de uma rebelião desde o primeiro momento que nós chegamos no governo. Eu pedi o apoio da Força de Intervenção Penitenciária. Foram 62 mortes. 62 mortes. Nós pedimos desde o início do ano. Pedimos por quê? Porque o sistema penal carcerário do Estado não tinha sequer protocolos de procedimento. Nós pedimos a Força de Intervenção. Nós não fomos atendidos. Quando houve o massacre, a chacina, o massacre ocorrido em Altamira, imediatamente a Força de Intervenção se instalou junto a nós. E os resultados são absolutamente importantes. Para vocês terem uma ideia, Belém e Ananindeua, que são as duas maiores cidades do estado na região metropolitana, que fortemente têm facções criminosas liderando a criminalidade, nós tivemos a redução de homicídio em Belém em 40% e Ananindeua em 75% no mês de agosto. Então, isto é a resposta que, pós as mudanças de procedimento e protocolo dentro das penitenciárias, o resultado efetivamente está tendo repercussão nas ruas. Agora, isto tem reação. Reação, nós estamos tendo manifestação de esposas de detentos todos os dias no estado, porque nós restringimos a entrada de alimento, que até então era churrasco 24 horas, nós restringimos a entrada sem que as mesmas fossem revistadas e estivessem com uma roupa adequada para a revista. Nós restringimos as visitações diárias que aconteciam até então. Então, isso tudo é um processo que gera conflito, geram contraditórios. Houveram, inclusive, acusações por parte de movimentos de direitos humanos que estavam havendo torturas e que foram comprovadas a partir de exames de corpo e delito de pessoas que nós autorizamos quem estava acusando a escolher quem eram as pessoas. 65 pessoas passaram por laudo do Instituto Médico Legal do Estado e todas ficaram comprovadas que não havia tortura nenhuma. Portanto, se tira da zona de conforto e efetivamente, vocês terem uma ideia da loucura, 6.000 refeições numa casa penal, 2.000 entravam para serem distribuídas e 4.000 eram entregues por líder da facção criminosa que dizia para quem ia a quentinha de alimento. Que loucura. Quer dizer, e ia para quem? Para quem pagava e para quem se prestava a ser membro da facção criminosa. Governador, eu entrevistei o governador Camilo Santana e ele disse o seguinte, ele falou, olha, a situação de segurança no Brasil precisa de um esforço conjunto dos governadores. Os governadores juntos têm que, e junto com o governo federal, estabelecer, criar, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. O senhor tem conversado com outros governadores, com o governador do Ceará, com o governador do Rio? Enfim. Com o Camilo eu tive, inclusive porque eles vivenciaram e estão voltando, lamentavelmente, a vivenciar uma crise que tem relação direta com a situação do cárcere. Tem uma diferença em relação ao Pará e ao Ceará. Nós não tivemos nenhuma ação nas ruas. Nós tivemos, na verdade, foi um episódio específico em que houve a invasão de um pavilhão por detentos que estavam em outro pavilhão e que as investigações da polícia do Estado identificou que houve ajuda e colaboração de um agente
penitenciário, está preso, inclusive, que facilitou essa migração. Então, diferente do Ceará, em que as ações internas no presídio estão gerando ações nas ruas, no estado do Pará isso não aconteceu, foi um caso isolado. Então, eu tenho conversado com alguns governadores. Claramente, há uma postura desta leva de governadores muito focada na redução da violência, com estratégias muito próprias, e os resultados estão demonstrando. Nós tivemos uma redução no âmbito nacional de 22%. O senhor conversou com o governador do Rio? O governador do Rio eu não conversei. O senhor governador foi generoso e não quis comentar. A gente pode, no nosso caso, do nosso Wilson Witzel, é pura demagogia, porque o Conselho de Segurança da ONU não fecha a fronteira, não faz retaliação a nenhum país, nada disso existe, né? Você já ouviu falar da empresa Control Labs? Talvez nunca venha a ouvir falar porque ela acaba de ser comprada pelo Facebook. Mas a tecnologia da empresa ainda vai ser muito conhecida. A Control Labs desenvolveu um sistema de interface cérebro-máquina não invasiva. Boa parte das tecnologias que permitem controlar o computador com o cérebro envolvem o uso de eletrodos, às vezes implantados diretamente no cérebro. Essa é diferente e bem mais simples. Você usa uma pulseira e só pensando em mexer a mão, envia comandos para um computador ou celular. Você pode, por exemplo, postar uma foto só com a força da mente ou xingar muito na internet só despejando os seus pensamentos direto nela. A ideia do Facebook é integrar a tecnologia da Control Labs às iniciativas de realidade virtual da empresa. Imagine você estar numa simulação em que você controla tudo com pensamento. Deve ser incrível, né? Mas, Pedro, você entregaria o seu conteúdo da sua mente para uma empresa? Você clicaria naquele eu aceito e deixaria todo mundo ver o que passa dentro da sua mente? Janot não entregaria, com certeza. Pois é, eu fiquei pensando exatamente nisso. Vamos lá. O que o Facebook está fazendo é comprar patente. Essas tecnologias todas são muito preliminares, muito incipientes, nada disso funciona. E essas tecnologias apontam para reações físicas, entendeu? Tipo, você consegue mexer uma mão ali na realidade virtual. O Facebook você ainda não tem uma tecnologia que permita ler a mente. No entanto, Pedro, se houvesse essa tecnologia, não, eu jamais entregaria para Mark Zuckerberg o que está na minha mente. Mas, Pedro, isso não pode ser, quer dizer, essas tecnologias, porque eu tenho amigos que tiveram problemas de perderem movimentos, mas a capacidade cognitiva está muito boa. Então, quer dizer, ele não consegue se movimentar para escrever e tal, mas raciocina, pensa, enfim, poderia ser uma forma de comunicação, e já tem algumas coisas nesse sentido. Eu tive um chefe, aliás, um dos grandes jornalistas do Brasil, o Rodolfo Fernandes, que num determinado momento final da vida, ele escrevia piscando o olho para a tela do computador. Quer dizer, essas tecnologias... E como você falou, o Rodolfo era brilhante. Um dos grandes jornalistas brasileiros. Mas perdeu os movimentos. Agora... existe o potencial, a parte motora é mais fácil, a gente tem pistas de como pegar impulsos cerebrais e transformá-los em próteses de braço, de perna, de mão, que permitam... Mas é para fazer abrir e fechar a mão, entende? Não é... O processo de ler o que você está pensando é uma coisa muito mais complexa. No entanto, para o Facebook, a questão motora é muito importante pelo seguinte: eles têm uma aposta, que é uma aposta estratégica, de que rede social vai virar um ambiente virtual. E nós vamos todos nos comunicar virtualmente de muitas formas. Desde você ter um sistema com hologramas, sejam hologramas projetados, sejam hologramas que você enxerga com algum tipo de óculos especial, no qual eu e o Andreasa poderíamos estar conversando, um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, e, no entanto, parecendo que ele está sentado na minha frente, na sala, né? E você poderia criar esses ambientes de redes sociais virtuais, essa é a aposta do Facebook. Então, a questão motora é importante, porque isso quer dizer que você não precisa ter um joystick na mão, uma coisa assim. Você pode manobrar com o seu avatar, né? Com o seu personagem virtual, apenas pensando.
por aí de se dizer. Na verdade, o pensando não é exatamente pensando, né? São impulsos elétricos que são lidos como movimentos específicos. Eu já estou com preguiça só de pensar. Né? Que para mim era muito melhor a gente numa sala, conversando, assim, tocando. Tem até um sketch do Porta dos Fundos que é assim, que o pessoal no quartel-general do WhatsApp, e aí falando assim, a gente desenvolveu um negócio novo, como é que é? Chama vida. Eu vi. Você encosta na pessoa, é uma maravilha. Olha só, você pode conversar olhando no olho. Eu falo o seu nome e você responde. Olha só como é que funciona bem, né? Porque eu tô com preguiça só de pensar. Até porque eu acho que o Facebook já sabe o que eu tô pensando sem nenhum eletrodo enfiado na minha bunda. Diz que assim, volta e meia aparece a propaganda pra mim no Instagram. Não, esse é o Google. É que seja. É o Google alguém que sabe e tá botando lá. Que acontecem coisas assustadoras. Eu falo no telefone, ou mando um áudio falando de um assunto. Pedro, me dá o telefone da tua endócrino que eu quero perder peso. Aí eu desligo o telefone, eu tô no Instagram, aí daqui a pouco passa procurando endócrino? Não, peraí. Aí não dá, é uma loucura. Ontem tinha acontecido no Maracanã já, mais menos. Ontem, vendo em casa o Rock in Rio, eu me deparei com uma cena, a câmera aberta, é realmente impressionante. O sujeito está no Rock in Rio, para a pessoa que está lá, é um evento que acontece a cada 2, 3 anos, sei lá, um evento importante, um show, e o cara está filmando. E era todo mundo com a câmerazinha assim levantada. Você via as pessoas assistindo. O cara vê pela tela, né? O cara não está vendo o show. É mais importante para ele, certo? Quer dizer, documentar mostrar um negócio. no Instagram que ele tá lá. Exatamente. Algo que não ele poderia... basta, tem que divulgar, né? Que é isso assim, né? Pessoal, viver, né? Viver o show, não, o cara tá filmando. Experiência. E outra coisa, aquilo que ele tá filmando ali, ele pode conseguir no YouTube depois, de Com melhor algum outro qualidade. maneco que filmou. Ficou filmando, o cara não vive o momento. Eu chamo isso de síndrome de Multishow. É o cara que quer filmar pra todo mundo, ele quer ser a emissora daquilo, né? Inacreditável. E assim, tá todo mundo muito O prazer afim. de divulgar é maior do que o prazer de estar. Então, e o recado que eu dou pra você, assim, tá todo mundo muito afim de ver a sua transmissão merda, com a sua mão tremendo, com aquela câmera desfocada. Quem é que vai acompanhar? Não, tá passando o show do Bon Jovi, vou ver aonde? No Multishow em HD ou não? Vou ver com a câmera da Sueli, claro, que no stories dela ao vivo aqui, tremendo, olha só que desfoque legal. Não faz o menor sentido isso, gente. Bom, voltando aqui para assuntos sérios, o segundo maior estado do Brasil, o Pará, tem quase 1.300.000 quilômetros quadrados. Junta Reino Unido, França e Espanha, todo mundo ali, aí você tem um Pará mais ou menos. Deve dar muito trabalho para o nosso governador convidado aqui. Uma boa parte da floresta amazônica está dentro do estado. Esse gráfico mostra a área total desmatada nos estados da Amazônia Legal. E o Pará é, de longe, o que mais desmata. Mas, claro, como é um estado muito grande, o número faz sentido. Por isso, a gente fez outro gráfico aqui, ó. Esse aqui mostra o desmatamento por estado proporcional ao território de 2008 a 2018. Rondônia desmatou o equivalente a 4,11% da área do estado. O Pará aparece em segundo com 2,5%. Por que o Pará desmata tanto? Primeiro, é importante que nós possamos voltar para o processo de ocupação da região amazônica. Nós não podemos esquecer aquela dita frase, integrar para não entregar. Na época dos governos militares, se estimulou que as pessoas pudessem migrar para a região, inclusive colocando como condição para receber a sua área que 50% da sua propriedade fosse desmatada, fosse feita a supressão vegetal para a produção agrícola, para a pecuária. Então existe um problema de origem e que acaba sendo parte da cultura da região. Eu tenho defendido que nós temos que fazer o nosso dever de casa para mudar esta cultura sem desprezar a vocação para a atividade da produção rural, que é uma vocação do nosso estado e uma vocação de todos os estados da região, abstraindo o Amazonas. O Amazonas se diferencia porque com a Zona Franca de Manaus houve uma sinalização de que a lógica econômica seria a industrialização na região metropolitana de Manaus. E posso falar isso em números.
A Grande Manaus representa 70% da população do Amazonas. A Grande Belém representa 23% da população do estado do Pará. Portanto, o modelo de colonização, o modelo de ocupação do território é absolutamente distinto. Você cita o tamanho do nosso estado, nós temos população em todas as regiões, nos 144 municípios. Acho que o nosso dever de casa é mostrar para todas as regiões do estado de que é possível produzir sem desmatar. Basta que nós façamos regularização fundiária para dar responsabilidade ao momento da propriedade, para acabar esse limbo de propriedade que acaba fazendo com que não está no meu nome, então eu vou desmatar porque não vai pegar nada para mim, não é o meu CPF que está lá naquela referida propriedade. Por outro lado, apoiamento técnico para mostrar para a pessoa de que ela pode produzir mais sem desmatar. No estado do Pará, nós temos uma média cabeça de gado por hectare de 0,9. Você tem propriedade no Sudeste que chega a 8 cabeças de gado por hectare. Então eu posso sair, se eu tiver uma meta de 3 cabeças de gado por hectare, que é absolutamente plausível, eu saio de 22 milhões de cabeças de gado para 72 milhões e deixo de ser o 5º maior rebanho do Brasil e seria o primeiro rebanho do Brasil. Agora, para isso... Sem precisar aumentar absolutamente nada. Com base nesse Código Florestal. Com base neste código... O senhor considera o Código Florestal bom? Eu acho que é uma conquista que não há de se discutir a regressão disso, porque vai reforçar a cultura do desmatamento. Lembrando que o atual Código Florestal, ele estabelece as propriedades lá de trás de 88, 50-50, você pode desmatar 50% e tem que ter a reserva legal de 50%, e agora, com o Código Florestal, a maioria das propriedades passa a ter 20% de possibilidade de desmatamento, no caso de uso, e 80% da reserva legal. Então, eu tenho trabalhado neste intuito, junto com a Embrapa, para construir um modelo de pecuária e agricultura nesta lógica da intensividade. A Embrapa ela teve um papel importante na agricultura nos últimos... Sem dúvida. Nas últimas décadas, para a tecnologia. Sem dúvida. Porque a agricultura aumentou muito a produtividade sem aumentar a área. Eu preciso mostrar para o produtor que com uma cartilha ele pode fazer sem desmatar. Então, nós estamos trabalhando Embrapa, os órgãos estaduais, no sentido de construir esse movimento. É só uma questão de educação? É uma questão de educação e, por outro lado, você precisa fazer o dever de casa institucional. O que é o dever de casa institucional? Eu tenho que titular essa área, então eu tenho que mostrar para o cara que se ele fizer o dever de casa, ele vai sair do limbo de não ter a documentação da sua propriedade e vai ser regularizado. Ele vai ter um fomento para investir em tecnologia, em genética e melhoramento vai ter acesso a recursos da sua terra. Ele vai ter beneficiamentos neste contexto. Agora, governador, aí o dinheiro do Fundo Amazônia, por exemplo... Fundamental. Viria de boa... Fundamental. Fundamental para... Não é trocado. Desde o primeiro momento... Como é que está a relação com o Planalto, hein? Desde o primeiro momento, nós nos posicionamos, inclusive de forma pública, inclusive na reunião com o próprio presidente da República, em que nós somos favoráveis. Os 9 governadores da Amazônia Legal são favoráveis à utilização do Fundo Amazônia. Nós temos 740 milhões de reais que estão paralisados. Dentro dos critérios estabelecidos. Eu acho que o governo tem autoridade para, eventualmente, mudar a gestão do fundo, talvez aplicar mais recursos na atividade fim do que nos questionamentos que faz de financiamento para organizações não governamentais. Isso é uma questão muito ideológica nesse conceito. Eu não generalizo, eu acho que tem ONG boa e tem ONG ruim, como tem político bom e tem político ruim, como em todos os segmentos tem a boa parte e tem a parte que acaba denegrindo a referida área. Mas se nós não viabilizarmos esta lógica de convencimento de que é possível produzir sem desmatar, nós vamos continuar ano a ano assistindo isso. E eu estou como meta prioritária nesse momento, em paralelo ao que já está
desmatado para ser mais produtivo, nós temos que trabalhar com aquilo que ainda está sob autorização, como um estoque que ainda pode ser feita a supressão vegetal. Nós temos ainda na Amazônia, de acordo com o Código Florestal vigente, 23 milhões de hectares que podem ser desmatados. Isso é perigoso, porque se nós não construirmos uma lógica de transformar esse estoque numa atividade econômica, a floresta em pé, quem tem direito na sua propriedade a avançar sobre a floresta, se o cara tem lá 20% que ele está autorizado a desmatar, Ele vai fazer. e ele só desmatou 15%, como é que eu convenço ele a não desmatar os 5% que ainda estão? E aí nós estamos trabalhando dentro da política de serviços ambientais para convencer empresas do negócio floresta em pé, partindo inclusive como prioridade o processo de aluguel de floresta em pé, para que este aluguel possa ser revertido para o proprietário da unidade como mais uma atividade econômica que vai se somar à pecuária, ao cultivo de grãos, a floresta em pé ser um negócio para um aluguel anual, e que quem está alugando pode ir ao comércio de crédito de carbono, possa ir à economia, à bioeconomia, para fazer com que isto seja algo rentável. Há 15 dias vocês se reuniram com os embaixadores da Noruega, Alemanha... Reino Unido e França. E é o quê? É um plano B, isso? Nós temos um consórcio de governadores da Amazônia Legal que está discutindo com o governo federal e discutindo com todos aqueles que Então o governo federal não está cooperar. a parte disso? Não está à parte. Inclusive, nós reportamos ao governo federal que nós vamos continuar o diálogo com os países, sem que isto seja interpretado como fragilidade da soberania. Pelo contrário, nós estamos buscando uma solução em que o Brasil deve ser o maior interessado no seu ativo floresta. Agora O o senhor governo... é comunista? De jeito algum. Eu sou alguém O que... discurso ambiental não é... Eu diria que o meu discurso era um discurso racional. Acho que nós não temos que passionalizar ou deixar que a ideologia possa contaminar esse processo. Esse momento é um momento de racionalidade. A floresta é o maior ativo que esse país possui. E se é possível eu produzir mais, sem que eu tenha isto como incompatível na relação com a floresta, isso... Para não falar do estoque que a biodiversidade traz em patentes fantástico. de desenvolvimento E isso é um científico. desdobramento econômico. E nós temos que valorizar isso como um ativo econômico. Que vai nos Perfeito. diferenciar muito Sem nesse dúvida. mundo Inclusive, novo nós da estamos tecnologia. consolidando lá no Estado um diálogo com os frigoríficos que estão habilitados no âmbito internacional a criar um selo para as propriedades que estejam dentro deste padrão de produção. Inclusive, se dispondo a pagar um valor a mais para que aquela certificação de origem possa ser um agregador de valor. Bom, a gente tem uma boa notícia aqui, mas não é para o governador, porque ele acabou de dizer que não é comunista, que está para nascer o Petinder, que é o aplicativo de encontros só para gente de esquerda. Criação da advogada mineira Maria Gorete Najimi e da filósofa Elika Takimoto, o app garante o romance e o sexo sem risco de sair da bolha ideológica. Nossa, que legal. De olho nesse mercado político-sexual, eu estou lançando o Isentinder aqui com eu, o Joel, o Andreasa tá nessa também, né? O Tinder dos isentões. Pedro também tá nessa? Eu não sei, eu me senti excluído. Esse vai ser o terceiro grupo do qual eu sou excluído, ferrou, né? Ninguém Não te sobrou excluiu. nada. Eu fiz uma pergunta aqui. Ao se cadastrar, o usuário tem que responder uma pergunta só. Quem é seu político ídolo? E se ele responder qualquer um, a gente já exclui a pessoa, porque a gente gosta de xingar todos. Mara, você vai fazer a sua inscrição no Petinder? Não. Não? Vou. Eu tenho um namorado que eu gosto muito. Não... Então é porque você está comprometida, não por um motivo ideológico, né? Isso aqui é uma pergunta interessante. Para vocês, a ideologia política, ou nem só a ideologia política, mas assim,
A corrente política para a qual a pessoa se identifica, pela qual a pessoa se identifica mais, ela seria determinante para um relacionamento? Só se a pessoa tiver uma postura radical. Radical, né? Agora, pô, pelo amor de Deus. Outro dia aconteceu um episódio inacreditável e eu juro que é verdade, não é uma ficção do Janot. Eu estava num restaurante com um amigo, chegou um casal que era amigo desse amigo e o amigo falou, senta aqui. Aí o cara perguntou assim, eu sento só se aqui não tiver nenhum antibolsonarista. O critério do sujeito, que eu não conhecia, o critério para sentar à mesa é se houvesse alguém contra o Jair Bolsonaro, o antibolsonarista, ele não se sentaria, entendeu? Olha o nível de eu acho que esse é uma social. discussão que todos nós temos que trabalhar para esse país ser capaz de voltar a ter racionalidade de convívio, civilidade. Voltar a transar, né, governador? É um negócio maluco. É um negócio maluco. Agora, nós estamos no Rio de Janeiro, então é impossível um casal ter o homem Flamengo, a mulher Vasco, Fluminense, Botafogo. Impossível. Quer dizer, o Vasco é mais complicado. É mais difícil, né? Mas lá no Pará, por exemplo, é possível Remy e Paysandu conviverem no mesmo ambiente. Eu fico estarrecido quando, em alguns momentos, não se pode sentar à mesa quem pense diferente, porque é algo de um acirramento absolutamente dramático para um país que historicamente foi civilizado, historicamente conviveu entre os diferentes. A gente precisa, em essência, restabelecer a democracia, né? E eu falo democracia não porque eu acho que tenha havido um golpe, porque eu não acho que tenha havido um golpe, não porque eu acho que a gente tenha entrado numa ditadura porque o Bolsonaro foi eleito, porque a gente não está numa ditadura, a gente só está na mesma democracia disfuncional de sempre. Agora, a gente precisa restabelecer a democracia no sentido de que o normal convívio social, né? É que as pessoas discordem. Mas olha... E o processo se dá sentando e conversando, né? A premissa... pessoalmente, não pelas hologramas do Facebook. Uma coisa interessante que está acontecendo no Brasil, os governadores do Nordeste, neste aspecto, estão fazendo um movimento muito interessante. Vocês, eu tenho certeza, conversa com o Camilo Santana, com o Flávio Dino. Todo mundo no Petinder. Não. Piauí, enfim, você tem... Os governadores do Nordeste estão fazendo um trabalho fiscalmente responsável muito interessante e que estão criando essas bases de diálogo. A questão dos governadores da Amazônia, por exemplo, falando... Mas eu acho que mas isto, Omara, isso não se dá porque é componente de um partido. Eu sou do MDB... Eu não quero dizer que eu concorde com o que acontece no MDB ou que eu esteja daí por diante em sintonia integral e vou virar um sectário da defesa daquele assunto. No caso dos governadores da Amazônia Legal, nós temos governador do MDB, o presidente do fórum é do PDT, o Flávio Dino do PCdoB faz parte, o governador do Mato Grosso é do Democrata, o governador de Rondônia e de Roraima são do PSL, e nós estabelecemos entre nós um nível de maturidade de relacionamento que, se alguém resolver querer pregar o extremismo, não terá passagem. Isentinder. Perfeito. Isentinder. Está admitido com a gente, então? Está admitido no nosso Isentinder. Eu acho que quanto mais formos capazes de agir de maneira civilizada, eu acho que é a contribuição que nós podemos deixar, porque quem fica potencializando e vivendo do extremismo, se retroalimentando do extremismo, talvez esteja na lógica da sobrevivência pessoal, mas está fazendo um desserviço para o Brasil. Agora, para terminar essa discussão aqui, eu queria saber o que é decisivo, o que é eliminatório num relacionamento. Bafo para você. Inclusive perde emprego, né? Perde emprego! Para você, governador. Mandou bem, governador. Eliminatório. Num relacionamento, o que a pessoa quer eliminatório? Acho que é lealdade. Lealdade. Mara? Grosseria. Grosseria. Pedro? Eu não sei responder. Para mim é a playlist do Spotify. Ali, já vamos ali
Olha só, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente vai dar aquela esticadinha, a gente vai falar das eleições dos Estados Unidos em clima de impeachment do Donald Trump. A gente ia falar disso aqui, mas o papo ficou muito bom, não deu tempo. A gente vai falar nesse bloquinho extra. Então, quem é membro do canal, fica com a gente. Quem não é, Vira membro. vira membro. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ô, Pedro, aí, ó, a gente veio ornando hoje. Tá vendo? As minhas do Pedro fazem sucesso. Nossa, Se fala de outra coisa. Cara, é impressionante. É um marqueteiro. Um dia os políticos brasileiros vão poder usar. É verdade. Ah, mas tem um outro já que tá... O cara chegar com uma meia dessa no Palácio do Planalto, amputam a perna dele. No Planalto atual, de fato. Mas é uma pena, né? Porque você passa por um momento onde o debate é muito, muito importante.